José, porque tem uma coisa. E aí o Marcelo, ele pode confirmar o que eu tô falando. O bombardeio que veio pra cima do Xandão no caso Master, por conta do contrato da esposa, e ele tá lá. Ele não muda o comportamento dele. Não, ele não mudou com nada. Ele entrou na lei Magnitsky e as pessoas até esquecem isso. Todo mundo achando que ele ia... E foi no jogo. Que foi ele no futebol, pô. Ele foi atacado pelo Trump. Não é que nem o Toffoli que teve coisa vazada. Ele foi atacado pelo Trump. Então, e daí ele foi no jogo do Corinthians, cara. Não tava nem aí, pô. O Xandão virou um personagem. Você vê só a coisa seguinte. O Xandão, ele foi elevado à estatura de um chefe de Estado inimigo do Trump. O cara foi para esse nível de prateleira. Ele não é um cara assim que estava discutindo com servidor, com funcionário de terceiro escalão. Não. A coisa chegou no Trump. O Trump fazendo publicação. Falando do Xandão, e ele resistiu. Agora, bravamente, Zé, tá aí. Veja, já imaginou se hoje quem fosse o presidente do STF fosse o Xandão e não o Fraquinho? Porque, porra, o Fraquinho, ele tá... Nossa, cara, que vergonha do Vart, como dizem lá, né? Porra, cara, a gente precisa de alguém de fibra, porque daí o Faquinho vem, pois é, estão atacando o STF. Né, ministro? Estão atacando o STF, né? E o senhor não está fazendo nada. Fica fazendo uma notinha de repúdio, porque nós vamos fazer um código de ética, que também não fez, sabe? É medo. Esse pessoal tem medo de botar a cara para bater, e é aquilo, né? Quem que não tem medo? Xandão, Dino, Gilmar Mendes, que quanta porrada deu na mídia, né? Nós precisamos desses caras hoje em dia. Precisamos deles. Né? Por isso até que eu falo que as pessoas falavam assim, o Dino tinha que estar concorrendo agora, tal, não sei o quê. Meu amigo, a gente precisa do Dino no STF por um tempo ainda que eu adore ele, que acho que ele seria um ótimo candidato e presidente, o STF precisa dele, porque já imaginou? Imagine um STF hoje sem Dino, sem Xandão, né? Aliás, o próprio Gilmar Mendes, com todas as coisas que a gente tem contra ele, porra, o cara peita os caras, meu. Aí tem uma coisa interessante agora, né? Que é a pauta aí da Vespertina, que foi o Dino ter autorizado a Polícia Federal a ir lá para cima da Karina Gama, né? Porque já que esperar o Mendonça não vai rolar nada mesmo, o Dino deu uma voadora no cara, pô. Exato. Então pode ser que a gente tenha algumas novidades, porque, olha, a vida dessa senhora aí é uma vida um tanto ou quanto misteriosa, né? A gente poderia dizer que, para explicar as coisas dela, só o Mr. M. Mr. M. A rainha dos sortilégios. Porra, porque, aí tá velho. Porra, a mulher... Porra, onde é que você tirou esse troço? Me veio aqui, não é nem a Mister, né? É a senhorita M, porque, olha... A mulher instala antena parabólica, instala Wi-Fi. Morando na Brasilândia. Faz filme. A mulher faz acupuntura. Se precisar cachorro para passear, ela também leva cachorro para passear. Conserta antena, conserta toldo, areia panela. E sabe o que é o mais legal, José? Ela consegue ser tudo isso e mais. Ela consegue ser invisível aos olhos do Mendonça. Ela consegue passar batido e não... Nossa, ninguém vê nada. Então, por isso que eu estou dizendo, é a Mr. M. Só que agora o Dino colocou a Polícia Federal para revelar os sortilégios do Mr. M. Cara, eu fico pensando o seguinte, o que tem no celular dessa mulher, o que tem no laptop dessa mulher, o que tem no laptop do pessoal perto dela, vai sair cada capivara desse matagal, que vai ser um negócio, cara. E o Flávio Bolsonaro deve estar preocupado, porque como é que é a prestação de contas do filme? Tem outra, né? Pô, a mulher recebeu emenda de deputado estadual, deputado federal. Pô, essa mulher é muito misteriosa, cara, muito misteriosa. Por isso que eu tô falando, olha, ele é um arquivo vivo gigantesco. Se eu fosse ela tem a possibilidade concreta de ficar sem freio no carro numa serra ali, né? Ainda mais que ela mora em periferia. Periferia sempre
algum caso, né, que as pessoas atribuem ao fato de ser a periferia, né? Então, muita calma nessa hora. Uhum. Cara, mas eu acho que... Aí que tá, né, Zé? Ao mesmo tempo, só agora a gente tem... Agora, pelo menos, a gente tem o Paulo Gonet pedindo pro caso do Lulinha ir pra primeira instância. Tá uma zona esse Supremo Tribunal Federal, né, Zé? Olha, é o seguinte, Pedro, a gente... Eu tô torcendo muito para essa eleição do presidente Lula, que eu espero que seja logo no primeiro turno. Vamos ver o que vai acontecer aí. Acho que tem um fato aí que pode definir essa eleição, que é a jornada 6x1. Eu acho que se for bem aproveitado... Você acha que isso sai antes da eleição? Não, independente de sair. Se sair, é bom. Mas se não sair também, é muito bom. Por quê? Porque, é claro, porque você, nesse processo eleitoral... Você joga a culpa nos caras, né? Não é só jogar a culpa. Você fica com ativo... Olha, gente, só quem defende o fim da jornada 6x1 é o nosso campo. Então, se o presidente Lula, inclusive, falar uma coisa, olha, vocês que vão escolher seu deputado, seu senador, verifique aqueles que são a favor da pauta do fim da pauta 6x1. Verifique, porque o Flávio Bolsonaro ele não está entrando nessa, né? Então tem que pegar os senadores todos aí que estão disputando a eleição e falar, nós defendemos o fim da jornada 6x1. Então, é um ativo de campanha para se defender, porque se jogar isso para o Flávio Bolsonaro, o que ele vai dizer? Vai querer dar um somebody love nessa história? Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito martelado, pega os jovens que estão trabalhando hoje, essa faixa etária que ainda tem uma grande rejeição à esquerda, segundo essas pesquisas aí qualitativas, né? 70% dos jovens entre 16 e 24 anos estão se declarando de direita. Então, mas os que estão nessa faixa, que trabalham 6 dias por semana, uma alteração na realidade da vida desses caras pode fazer uma diferença. Então, uma coisa que tem até outra, né? A maior parcela da sociedade é a favor do fim da jornada 6x1. Então, sim, o presidente Lula tem que pegar isso como mote e ir para cima. Então, isso pode ajudar a definir a eleição. Se passar antes da eleição, também vai tirar onda em cima disso. Fala, olha, nós trabalhamos, foi uma vitória nossa, então, martelar em cima disso. Fala, o outro lado... Eu acho até que é melhor não provar antes da eleição. E eu acho que não tem condição de aprovar esse troço em 40 dias. Eu acho difícil esse troço só por uma coisa muito extraordinária. E tem outra coisa. Não, tem outra coisa, Marcelo. É o seguinte, é que, segundo, já li 2 relatos aí, a bancada do PL, o Rogério Marinho, eles estão trabalhando para criar obstáculos para que não haja votação. Então, isso dá mais elementos para o nosso campo de denunciar essa gente e de seguir defendendo o fim da pauta 6x1. Então, isso pode acontecer. Então, por que eu estou falando isso? Porque o presidente Lula se elegendo, qual é a minha esperança? Eu acho que a esperança de alguns quadros da esquerda é que ele, no 4º mandato, ele fique virado no giraia. Porque aí é o seguinte, aí não tem mais o discurso de vamos arrumar a casa, tá certo? Não, a casa está arrumada. A casa está arrumada. E já é o tempo da colheita. Então, o Lula está colocando algumas pautas que eu acho espetaculares, que é a pauta da educação integral, em tempo integral, de fazer aquilo que era para ter sido feito no governo, no começo desse governo. Esse tipo de proposta era para ter vindo lá atrás. Mas o Lula está muito mal assessorado nisso, gente. Eu vou contar para vocês aqui uma particularidade, que em 2022 eu participei da entrevista com o presidente Lula antes da eleição. Aquela entrevista com Carlito, Luigi, o Rony, todo mundo. Exatamente. E aí, na hora do almoço lá, eu fui falar com o Aloysio Mercadante, que foi ministro da Educação, né? Aí eu falei com ele assim, Mercadante, por que o presidente Lula, agora nessa campanha, ele não apresenta uma pauta de uma cruzada a favor da educação em tempo integral? Por que não se coloca isso? O Mercadante, porque é muito caro, tem que construir escolas,
e tem que fazer concurso para professor, tem que qualificar, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas olha só, não estou dizendo que vai brotar escola, né? Assim, a minha petulância a minha petulância de tagarela, né? Aí eu cheguei e falei assim, mas, ministro, eu não estou dizendo que esse troço tem que brotar do nada. Eu estou dizendo que isso tem que ser uma bandeira de governo, isso tem que ser uma cruzada, uma meta, porque se joga isso, é uma pauta muito positiva, você vai aglutinando forças positivas ao redor dessa pauta, você vai chamando, você vai pautando a sociedade como uma coisa muito importante, né? Mas é difícil, não sei o quê. Aí, quando terminou a conversa, eu falei com os meus amigos que estavam lá, falei assim, gente, o presidente está ferrado, porque ele está com gente perto dele que tem esse tipo de visão. Então, o que acontece? Mas o Lula deu uma despertada por alguma razão, e com certeza não foi o mercadante que falou isso para ele. O mercadante deve ter falado, presidente, escola é caro, tem que fazer concurso público, deve ter falado a mesma coisa, né? Enfim, que é o cara do dinheiro, o cara que controla. Ah, não, tem que ver o teto de gastos, tem que ver orçamento, responsabilidade fiscal, que esses caras acabam adotando esse tipo de discurso, né? Que nós da esquerda temos que criticar. Então, essa proposta do Lula agora da educação em tempo integral, isso é uma coisa fundamental, isso é uma pauta muito positiva, uma pauta que atrai a sociedade, uma pauta que você pode falar. E tem uma coisa interessante, que é um aspecto que ninguém leva em consideração, que a educação é também uma indústria muito grande, que movimenta muito dinheiro. Você, para construir mais escolas, você tem que ter mais orçamento, então vai ter mais empreiteira, vai ter mais operário, vai ter mais engenheiro, vai ter mais energia eólica, vai ter mais fio, vai ter mais computador, vai ter mais carteira, mais uniforme, e mais transporte, mais rodovia. Então, você, para fazer uma cruzada a favor da educação, assim, você movimenta uma indústria muito grande, como a indústria da saúde também. Você investir na saúde, você criar hospitais, infraestrutura, tecnologia, criar universidades, enfim, equipamentos, enfim, movimenta. O Estado, portanto, vocês sabem disso tão bem quanto eu, né, é o grande indutor da economia em países como o nosso, que tem um grande abismo social. Então o problema, assim, José, é a gente bater na Faria Lima, porque eles não querem que seja investido em nada, porque eles querem que sobre dinheiro para pagar juros. Quanto mais o juro mais caro for, para eles melhor, e que se dane o resto. Por isso que eu estou dizendo que a minha esperança é que o presidente Lula ele fique virado no giraia. Porque é o seguinte, para fazer um projeto de reforma nessa monta na educação, investimentos assim, investimentos emancipadores, né, vai ser necessário enfrentar essa lógica do mercado, do teto de gastos, dos juros do Banco Central, porque senão não vai fazer nada. O Lula vai terminar o último mandato dele e vai deixar o país crescendo 1,5% ao ano, 2%, enfim. Tem uma coisa que eu não acho boa quando o Lula fala, que ele fala o seguinte, se eu deixar o governo com as pessoas tomando café da manhã, almoçando e jantando, eu já cumpri a tarefa da minha vida. Olha, alguém precisa dizer para o presidente Lula o seguinte, presidente Lula, se o senhor conseguir estruturar a sociedade para as pessoas tomar café hoje, almoçar hoje e jantar à noite, hoje também, isso não garante que essas pessoas vão passar a vida delas inteira almoçando, jantando e tomando café da manhã. Porque se muda a política... Como já aconteceu, colocaram o Bolsonaro... Exatamente. Se a gente não tem uma estrutura na sociedade que permita que não haja a fome de uma forma estrutural, que a fome não esteja sendo aplacada por programas paliativos, olha, aquela história, não adianta você querer você achar que a sociedade está legal, se você você cria condições do cara comer um pouco mais e ficar com a cabeça vazia. Aí você tem o quê? Você forma uma geração de pessoas iletradas, gordinhas, comendo churrasquinho na laje da sua casinha, com telefone celular comprado em 24 vezes, numa dessas casas aí,
Agora não pode mais, a Casa Bahia não está podendo mais vender tanto, né? Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!